carinha pálida, fala queridos corretores, queridas corretoras, tudo bem com vocês, meus amores? Então, vamos começar a aula 2 desse treinamento para corretores do Enem. Vocês devem saber já o que a gente vai falar nessa aula, o beabá aí de como acontece, de como funciona a correção do Enem e também os principais erros dos alunos e nossos, né, de corretores. Então já deixa teu joinha aí, você sabe que eu estou no chat, ativa as notificações, te inscreve no canal, me segue lá no Instagram e vamos lá. Eu queria começar falando nessa aula como que todo esse sistema de correção de redação acontece no Enem. Talvez você já saiba, talvez você não saiba, coloca aí para mim no chat se você sabe, se você já está habituado ou habituada com isso. Mas, como muita gente pode não saber, eu vou só retomar um pouquinho como é que funciona essa correção. Bora? Então, gente, já deixei aqui preparado para vocês. Quando nós temos esse envio, né, essa nota da redação lá no Enem, ela passa para 2 corretores. Então, todo esse processo é digital. Os corretores do Enem, eles recebem envelopes digitais e esses envelopes chegam, né, no sistema na casa ali de 100 redações mais ou menos por dia, né? Então é mais ou menos essa lógica de 100 redações por dia. Você pode corrigir menos redações e o Enem deixa ali, se você corrigiu 80, você tem mais no dia seguinte, mais 100, aquelas 20 ali elas vão para outra pessoa. Então, você recebe, né? Você é um corretor 1 ou corretor 2, recebe a mesma nota. Se, vamos supor, você deu 900 numa redação qualquer aí e o corretor 2 deu 940 na mesma redação, né? Ele corrigiu e ele deu 940. O sistema, ele já calcula a soma, né? Então, aqui seria 1840, divide por 2, 920. Aqui, na verdade, essa nota ela não existe, né? Ou é 900 ou é 900. 900, na verdade, não existe, né? Ou é 920 ou 960. Mas vocês entenderam. Essas notas aqui estão quebradas, né? Do 1960 ao 920. Se o corretor aqui dá 800 e o outro corretor dá 880, também fica com 840. Essas notas aqui, elas existem. Por que eu estou falando isso? Pela gradação do Enem, né? Se a gente tem aqui a nota máxima 1000 e cada vez é menor, né? É 960, 920, 880, é sempre menos 40 pontos. Agora que eu percebi que essas notas aqui, elas são quebradas. Por que essas notas podem acontecer no Enem? Justamente, essa nota seria a média de um 920, um 960, por exemplo. Certo? Agora, se você tem uma diferença aí, né, de 80 pontos, é claro que a média fica em 840. Se essa discrepância for maior do que 100 pontos, então uma discrepância maior do que 100, passa para um terceiro corretor, que pode ser inclusive você ali, está corrigindo uma terceira, né, tem uma terceira correção ali que você está fazendo e nem sabe disso, certo? Mas isso é só o beabá. Agora a gente vai dar uma olhada em como funciona cada competência, os principais problemas que você precisa tomar atenção ali do teu tempo, né? E eu queria já, que eu estou falando com corretores, corretoras que trabalham com isso, né? E eu coordeno gente dentro da Corrige Aí, né? Que também trabalha com isso. Eu queria conversar um pouco com vocês antes ainda em relação a grana, em relação a dinheiro. Por quê? Muita gente me pergunta o quanto que você deve receber para uma correção de redação. Gente, isso é muito subjetivo, isso é um papo que precisa levar mais tempo. Por quê? Porque tem as realidades não só
só de cada pessoa, mas também de cada estado. O que eu percebo, coordenando corretores do Brasil inteiro há alguns anos, é que cada estado tem um valor bastante diferente de correção de redação. Então, tem estados aí que é normal a pessoa receber R$1, R$1,50 por correção de redação, e tem outros estados que eu já vi a pessoa receber R$9, R$10 por correção de redação. Vai depender muito de custo de vida, de escola pública, cursinho e tudo mais. As plataformas geralmente tendem a ter um valor mais baixo, mais barato, justamente porque escala, então você consegue um valor melhor no final, né? Mas eu sempre faço, e aí eu até vou voltar essa folha aqui para não atrapalhar a outra. Eu sempre faço uma conta mais ou menos nessa lógica. Você tem que pensar em R$1 para 1 minuto, tá? Aí você está ganhando aí R$60 a hora, que é uma hora maior do que muita hora aula de colégio, enfim. Eu acho que isso aqui é um cálculo interessante para você calcular o seu tempo de correção. Se você recebe R$4 a redação, não fica 20 minutos nessa redação, fica 4, 5 minutos no máximo. Se você recebe 3, 4 minutos no máximo, por aí, né? Mas sempre tentando chegar nessa lógica aqui, certo? Isso foi uma pergunta que caiu ontem no meus inbox, e eu resolvi trazer para cá. Belezura? Então agora sim, vamos lá. Gente, cada competência vai avaliar uma coisa, você deve saber disso, então vamos para o beabá da grade de redação, ok? Competência 1, a C1 que a gente chama, ela vai avaliar o domínio da norma culta, mas eu vou trazer isso de uma maneira, né, mais fácil para você. Ela vai avaliar a nossa gramática. Entram aqui todos os desvios gramaticais, estrutura sintática, acentuação, pontuação, regência, concordância, crase, tudo que você imagina em relação à gramática entra na competência 1. Sim, você que é corretor, corretora, professor, professora, sabe que a gramática muitas vezes está muito perto da coesão. Tem vírgulas que existem justamente para ter uma coesão melhor, certo? E nós vamos ver que a competência 4 ela avalia a coesão. Então, como é que eu vou saber onde eu avalio? É sempre pelo material dos corretores. A convenção é: todos os problemas gramaticais, inclusive aqueles coesivos, entram aqui na gramática, tá? Então, você vai ver absolutamente toda a superfície de sintaxe, morfologia, fonologia aqui, tá? Competência 2. A competência 2, ela vai avaliar basicamente 3 coisas, tá, gente? A abordagem do tema. Então, a abordagem do tema nada mais é do que se fugiu do tema, tangenciou o tema ou abordou completamente aquele tema. Depois do tema, a estrutura, então se tem uma tipologia textual dissertativo argumentativa e, por fim, o repertório. Tá? Esse é o início aqui da nossa conversa. Essas 3 coisas vão ser avaliadas na competência 2 e, obviamente, elas não têm muita relação, mas elas precisam se atrelar aí nos níveis dessa grade, né? Então, se nós temos um problema de tema, a gente já vai ter aqui, mesmo que o repertório seja incrível, a gente já vai ter prejuízo grande dessa nota, tá? Nós não avaliamos tudo junto, nós avaliamos primeiro o tema, depois a estrutura, depois o repertório. Isso tudo eu vou explicar mais detalhadamente, né, depois. E competência 3, basicamente planejamento e argumentação.
Então aqui a gente tem muita dúvida, eu sei que você é super inseguro, super insegura em relação à nota da competência 3, porque ela é uma nota mais subjetiva mesmo, mas nós temos critérios totalmente objetivos para essa nota aqui. A gente tem que avaliar basicamente os desdobramentos argumentativos e partes estratégicas ao longo da redação que mostram que a criatura fez o planejamento. Fazer o planejamento significa nada mais, nada menos do que organizar previamente o seu texto, tá? Então, essa competência é a nossa dor de cabeça. Eu sei que ela é a nossa dor de cabeça. Mas se você, como eu falei na aula de ontem, se você está na dúvida se está dando 120 ou 160, ou 160 ou 200, você está errando. Por quê? Porque você sabe que não temos que pensar, nós não temos que ter esse pensamento de mas eu acho que é 160, eu acho que é 120, porque o corretor não acha porra nenhuma, o corretor não tem esse pensamento, o corretor ele tem que descobrir, ele tem que desvendar, a nota tá ali e ele descobre, né, no sentido mesmo literal da palavra, né, de tirar, descobrir, está coberto e a pessoa descobre, né? É bonito isso, né? Descobrir é revelar, né, algo que está coberto. Essas coisas maravilhosas da nossa língua. Então você tem, a nota já está ali, você só tem que revelar ela, certo? Você tem que ter a plena capacidade objetiva de entender qual é o nível de argumentação 160 e qual é o nível de argumentação 200. Por quê? Se você julga errado, o seu estudante é que está se ferrando para mais ou para menos, ou ele está se frustrando por nada, a nota dele é maior, ou ele está se iludindo, o que talvez seja bem pior, né? De chegar lá achando que que vai ser uma nota incrível e não é. Claro, vocês sabem, eu já falei isso ontem também, que no Enem tem uma margem de erro. O processo avaliativo do Enem, ele é bastante rigoroso. Durante alguns meses ali, algumas semanas, nós temos esse processo de treinamento intenso dos corretores, mas é um lugar em que tem 5.000 pessoas, né? E em 5.000 pessoas corrigindo, a gente sabe que tem corretores ótimos, incríveis, corretores mais ou menos, corretores ruins. A gente sabe disso, tá? Então, tem essa margem de azar pela subjetividade, pelo fator humano, né? Pelo fator de falha humana, mas não vai ser a gente que vai falhar. Não vai ser a gente que vai falhar. Não vai ser você. Eu quero você se transformando num corretor nota 1000. Você sabe que vai ser nesse evento que eu vou abrir a minha capacitação. Então, você vai ser um corretor ou uma corretora nota 1000 e um ex-tio da escola. Uma ex-tia da escola. Se você for tia da escola, depois isso aqui, ô cara pálida, nem vem falar comigo mais. Entendeu? Nem vem falar comigo mais. Vamos para a competência 4. Vamos lá. Competência 4. Nós temos coesão. A competência 4, ela vai avaliar, gente, a superfície do texto. A superfície, enquanto aqui nós vamos avaliar mais a profundidade. Tá? Deu uma falha ali, né? E a competência 5, aquela competência que só tem no Enem, proposta de intervenção. Certo? Então, de 0 a 40, de 0 a 200, de 0 a 200, de 0 a 200, de 0 a 200 e de 0 a 200, fechando 1000. Presta atenção aqui, cara pálida. Proposta de intervenção não é conclusão. E conclusão não é proposta de intervenção. Eu recebi já um áudio, ficou famoso porque eu divulguei ele, de uma corretora aí de colégio
descontando vírgulas da proposta de intervenção na competência 5. Não, aqui nós só vamos avaliar os elementos. A grade não afirma que eu tenho que avaliar os sentidos das palavras, a pontuação da proposta de intervenção. Não, é agente, ação, modo, efeito e detalhamento daquela proposta que o estudante vai fazer para exercer sua cidadania e resolver o problema que está no tema. Certo? Pelo amor de Santo Cristo. Vamos falar agora, gente, um pouquinho de cada uma. De boa aí, se tiver dúvida, bota aí no chat que eu respondo. Bota aí, cara pálida. E um beijo para você. Olha só, competência 1 então, na gramática, gente. Na gramática, nós temos que ter cuidado com algumas coisas específicas, tá? Primeiro, o que eles mais erram? Então, o que a gente tem que abrir mais o nosso olho, porque é onde estão os desvios mais recorrentes, né? Vírgula, crases, concordâncias e acentos. Então, é aqui que a competência 1 vai se concentrar nos seus maiores desvios, tá? Mas eu quero que você cuide, basicamente, o seu domínio gramatical, tá? E aí aqui a gente vai ter um papo sério, vou até pra cá. Nós vamos ter um papo sério agora. Gente, eu sei porque eu sou que nem vocês. Eu sou professor, eu sou formado em letras, eu tive toda uma história com essa graduação, sou mestre em letras. E eu sei que, dependendo do currículo da universidade, você não vai ver as regras gramaticais como as pessoas ensinam no ensino médio, tá? A gente tem aula de morfologia, a gente tem aula de sintaxe, a gente tem aula de fonologia, fonética, pragmática, né? Estudos linguísticos, enfim, vai depender do currículo. Tem universidade que é muito mais gramatical do que outras, tá? Isso é fato. Só que eu preciso que você seja honesto e honesta com você mesmo, cara pálida. Se você não sabe alguma regra gramatical, não começa a corrigir, tá? Por quê? Porque a prova de redação, ela é prova de argumentação, basicamente, e prova de gramática. Você tem que saber a gramática. Se você não consegue discernir uma vírgula, uma crase errada, você não pode exercer esse papel, tá? E pior ainda, você não pode dizer para o estudante, por favor, não faça isso, por favor. Não diga para o estudante arrumar uma pontuação ou uma palavra que você não tem certeza que está certo ou que está errado. Eu já vi muitos casos em plataforma que eu trabalhei de corretores arrumando uma coisa que estava certa. Então o estudante faz certo e o corretor pede para ele fazer errado. Por exemplo, uma vírgula que não existe entre sujeito e verbo, a pessoa pede para colocar, ou uma crase que não existe antes de uma e a pessoa pede para colocar, o corretor. Então o corretor está fazendo um antisserviço, porque está criando uma minhoca na cabeça da criatura que não precisava, que não deveria existir. Tá? Então cuida com isso, cara pálida, e não faça isso, certo? Esse é o principal problema, gente, da competência 1. Nós avaliamos algumas coisas que nós não sabemos como errado ou como certo. E a gente, antes de avaliar, tem que ir numa gramática. Eu recomendo muito a gramática pedagógica do Banho, que é um calhamaço gigantesco de mais de 1000 páginas. Também a do Bechara eu uso, eu acho uma gramática fácil de usar, nunca tive grandes tretas com ela. E a do Cunha e Sintra eu gosto também de utilizar, eu acho ela bastante
tem bastante exemplo, ela é bastante ilustrativa, eu acho que ela funciona, tá? Então são as minhas 3 recomendações. Você que é prof de redação, você que é prof de português, você tem que ter uma gramática. Você tem que ter uma gramática, tá? Não é no Google. O Google é, assim, a superfície do que a gente tem que saber enquanto conhecimento, tá? Beleza, é a verdade. A verdade dói. Desculpa dizer isso, a verdade dói, mas ela é necessária, tá bom? Então a gramática, gente, saber a gramática é pressuposto, ok? Aí, na nossa competência 2, o que vai ser a grande treta da competência 2? Ela vai ser o repertório, óbvio. Cuida, tá? Por quê? Nós temos muito mito aqui, construído em cima desse carinha, que faz ele ter um protagonismo que ele não merece na redação. O repertório não é ninguém! E você faz o repertório sem alguém na redação. Tudo bem, ele precisa sim ter um pouquinho de brilho ali, mas a redação é um texto argumentativo, não de conhecimento enciclopédico. Então você talvez esteja fazendo, e amanhã eu vou falar mais desses mitos da tia da escola e do tio da escola, que eu espero que você não seja, alguma coisa desse tipo, que precisa 2 repertórios, tá? Ou que nós precisamos de áreas diferentes, ou que não pode um repertório X, ou que não pode usar os textos motivadores. E isso tudo, gente, antes de você printar, não printa! Não printa! Senão vamos dizer que eu estou escrevendo errado, falando errado. Isso tudo aqui está errado, tá? Então, o repertório é a dor de cabeça do estudante porque nós fazemos o repertório ser uma dor de cabeça para o estudante. A culpa é sua, não minha, porque eu não faço isso não, tá? Mas a culpa é sua que faz a pessoa botar lá 18 repertórios, né, em cada parágrafo. Aí eu já tive feedback de estudante dizendo que o prof queria que se a pessoa citasse o filme, ela tinha que citar o ano de divulgação do filme e mais o diretor. Mas só um pouquinho, né? Como é que eu vou saber o ano? Nem os grandes filmes, assim, sabe? Harry Potter, Titanic, os grandes clássicos, né? Quem mais? O Bastardos Inglórios, sei lá qual filme, Amélie Poulain. Eu não sei o ano de nenhum desses. Ninguém sabe, gente, só os cinéfilos, né? Você quer que um estudante de 17 anos coloque o ano do filme na redação? Não é para isso que o repertório serve. E se você está falando algo desse tipo, você está fazendo um antisserviço. Então, repertório é muito mais simples, o repertório precisa só da produtividade, tá? Ou seja, ele precisa ser útil para a argumentação. Isso é importante para o repertório e é óbvio onde a gente vai tirar mais pontos, porque o repertório vai ser o nível mais alto aí, né, na competência 2, certo? Cuida aqui, tá? Cuida. O que a gente tem que avaliar no repertório? Se esse repertório ele é legitimado, ele tem alguma fonte, se faz sentido ele estar ali com aquele tema, ou seja, tem pertinência, e se ele produz argumentação, se ele faz a argumentação acontecer, tá bem? Aí depois, a nossa competência 3, argumentação. Argumentação, gente. O que acontece e quais são os sintomas que a gente vai perceber aí numa falta de projeto de texto ou de desdobramento argumentativo? A gente tem parágrafos muito curtos de desenvolvimento, então cuida, um parágrafo de desenvolvimento ideal, ele tem que ter no mínimo 7 linhas, tá? Depende, obviamente, da letra, né? Mas ele tem que ter mais ou menos essa lógica. Os períodos têm que ser períodos
compostos com orações subordinadas, com intercalação, com deslocamento, com inversão sintática. Isso é importante não só para a competência 1, para mostrar a complexidade sintática, mas também para a competência 3, para essa argumentação acontecer. Então, como é que você vai ver a argumentação desse carinha? Nos parágrafos de desenvolvimento, você vai dar uma olhada nas vírgulas e depois das vírgulas, o que a pessoa insere. Porque nós temos que ter basicamente, relações de causa e consequência ou explicação, né? Então, conjunções causais, conjunções explicativas, apostos explicativos, orações explicativas, gerúndios, que tem prof que fala mal, gerúndio é muito bom, né? Tudo isso aqui pode funcionar para que a pessoa consiga trabalhar melhor a sua argumentação. Além disso, nós temos uma qualidade, né, textual que se chama concretude, que ela vai dizer justamente para o estudante exemplificar, ilustrar, trazer, né, para o chão, para o concreto e deixar as imagens mais claras para o leitor. Então isso é interessante da gente ver. Eu tenho um curso chamado Os 15 Segredos da Argumentação Nota 1000, que é para estudante, mas também, se você quiser, corretor, ele avalia ponto a ponto como a gente vai trabalhar uma argumentação 200, tá bem? Então, na argumentação, você tem que buscar isso e você também tem que buscar o que eu chamo, né, e você já deve saber, de porrada, né? Então, é aquela coisa assim, pá! Eu vou bater no governo, pá! Vou bater na sociedade, pá! 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 Bota aí no chat, hashtag porrada, de repente o YouTube bloqueia, né? Bota aí no chat, hashtag... Ai, tô pensando só em hashtag de violência, mas como é que é? Hashtag pá. 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 Boa. PA já tá bom. Hashtag pá. Pá. Tá? Então, essa hashtag, para você entender que o estudante tem que dar uns tapas em quem ele está criticando, tá? E isso se faz com palavra de juízo de valor. Omissão, exclusão, negligência, insuficiência, a pessoa se equivoca, o governo erra, o governo prioriza, abandona, enfim. Tem milhares dessas palavras de juízo de valor e é muito interessante utilizar, você que é prof, estimule o seu carinha pálida aí a saber e usar, lançar a mão dessas palavras de valor na sua redação. Lá no Corretor Nota 1000 eu mostro uma lista dessas, tem material com palavras de juízo de valor, enfim, mas depois que você entende como avaliar tintim por tintim, você não tem mais dúvida dos níveis da nossa argumentação. Coesão, gente! Coesão é nexo. Isso aqui é só beabá, tá, gente? Porque eu não estou trabalhando os níveis da grade, eu não estou trabalhando a grade em si. Porque eu teria que trabalhar isso aqui tudo. Que é o que eu faço lá dentro do Corretor Nota 1000, eu faço isso, né? Mas, obviamente, é um curso com muito mais horas. Então, eu não tenho o tempo de dissecar tudo isso aqui com você. Cuidado, esse material aqui, que é o material público, ele já está desatualizado, nós temos já 2 versões, eu tenho na verdade o de 2020, esse aqui nem é o público, né? Mas esse aqui é o de 2020, nós temos de 2021 e cada ano tem, né, de 2022, de 2023, cada ano tem aí o seu material, então cuidado, porque na pandemia, em maio de 2020, o governo divulgou
para todo mundo, publicou esse material que era secreto, né? Então, se você for utilizar, sempre utilize o material de 2020 para divulgar, por mais desatualizado que ele esteja. Mas se você for estudar, busca os materiais mais atualizados, porque todo ano o Enem se aprimora em relação à sua grade, aos seus métodos, tá? Na coesão, gente, a coesão a gente tem que ter cuidado para 4 coisas, tá? Repetição pode. Repetição pode, tá? A inadequação, que é o erro, né? O erro de uma conjunção com a outra. Então, isso aqui não pode. Além disso, o uso dos operadores argumentativos. Então, operadores argumentativos. Percebe que é mais complexo do que simplesmente ler o texto e dar uma nota? E a presença desses operadores. Essa presença, gente, o nível 5 da competência 4 vai dizer presença o quê? Expressiva. Ela não basta para ser constante, ela precisa ser uma presença expressiva, é alguém que se expressa, alguém que chega, tipo eu assim, né? Uma pessoa... Como é que tá aí o enquadramento? Vou para lá? Tá certinho? É isso. Isso é uma pessoa expressiva, então as conjunções também precisam ser expressivas. Se a pessoa coloca lá 15 conjunções, 16, ela tem uma presença constante, mas de repente ela não tem uma presença expressiva, que é todo texto mesmo, que é forçar conectivo. Isso aqui, gente, é superfície, isso é nexo, isso é operador, conjunção. Então, isso é superfície. Você só vai avaliar na competência 4 nexos, palavras. Você não vai avaliar assim, mas a costura desse texto, não, isso não é competência 4, tá? Mas essa coesão, não. Você tem que avaliar conectivo pronome. Então, a coesão sequencial feita por operador, a coesão referencial feita pelos pronomes. É isso e solamente, tá? Por que eu disse que repetição pode? Porque está na grade, tá? O nível 5 aceita sim repetição. Existem redações nota 1000, tem uma redação nota 1000 que tem na mesma linha 2 pois. Pois não sei o que, vírgula. Pois não sei o que. Opa, repetiu 2 conectivos na mesma linha. Sim, mas a pessoa não repete nada depois. Então, ela tem uma repetição rara e isso é nível 5, tá? E depois, a nossa API. Cuidado com esses mitos da API, vou fazer que nem o nosso repertório, de que existe detalhamento, o teu detalhamento não está tão bom, a tua finalidade não está boa, né? O teu modo não está tão bom. Então cuida, querido corretor da minha vida. Modo, finalidade, detalhamento, nunca são nulos. Não podem ser nulos. Tá? O que pode acontecer é o candidato ou a candidata achar que está escrevendo um detalhamento e esse detalhamento não está contemplado aqui. Isso não é um detalhamento, tá? Mas você nunca pode chegar... Vou até para outra câmera. Você nunca pode chegar para o teu estudante, para a tua cara pálida e dizer assim, a tua finalidade, ela existe, mas ela não tá tão boa. Não. O teu modo pode ser mais desenvolvido, por isso eu descontei 40 pontos. Não se desconta por isso. Ou o teu detalhamento pode ser melhor. O teu detalhamento tá fraco. Detalhamento não é para ser forte, gente. Os elementos eles precisam existir. Você tem que julgar a existência dos elementos e não a qualidade desses elementos.
E aí sim nós temos os dois elementos que podem ser nulos, que é ação e agente, né? Esses dois sim que podem ter lá na proposta, mas podem ser anulados. Se eles são genéricos, né? Enfim, podem ser anulados, beleza? Então aqui eu fiz um beabá para você de problemas que existem da grade do Enem, de como é cada competência e do que a gente precisa avaliar. Claro que é uma passada muito rápida para você entender a lógica de algumas falhas sua mesmo, né? Por exemplo, na API, julgar a força de elemento e não a presença de elemento. Na coesão, a pessoa repete uma vez e você já desconta, ou você não dá conta de que aquela redação não é 200 porque está tudo certinho em relação aos conectivos, mas ela não tem presença argumentativa. Sem falar dos operadores argumentativos, que eu nem quero entrar na aula de hoje nesse problema, né, do em primeiro lugar, em segundo lugar, eu não vou entrar nisso. Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, porque isso eu levaria bastante tempo. Os corretores, é muito simples o que o Enem está dizendo, mas os corretores complicam. Na competência 1, cuidar com esses problemas que a gente mesmo não sabe de gramática. Na competência 2, todos esses mitos de repertório que faz a gente descontar ponto, descontar nota sem a necessidade. Vou falar inclusive uma coisa para você. A competência 2 talvez seja a competência mais fácil de tirar 200, tá? Eu fiz um e-book com mais de 90 redações 980 que tiveram 1000 quebrado, que eu chamo, né? Tiveram 1000 e tiveram outro 960 e ficaram com 980, e nenhuma dessas redações tirou 180 na competência 2. Todas elas tiraram 200 na competência 2. Maior problema de quem perdeu 1000 por 20 pontos é na competência 1, tá? E depois, óbvio, na competência 3. Aqui na competência 3, entender que existem critérios objetivos, que não há subjetividade e que você precisa sim entender a lógica desses desdobramentos argumentativos. Eu sei que você está querendo aí um treinamento mais forte, com mais tempo, com mais qualidade, e eu vou dizer para você uma coisa. Seguinte, cara pálida, eu acredito, e isso eu ouvi de uma prof que eu gosto muito e que me ajudou muito nesse processo de crescer em relação à coordenação e capacitação de professores, de que capacitar professores é colocar professores em contato, né? Obviamente, os professores, eles precisam estudar, ler diariamente, né? Se aprofundar nas suas áreas específicas, né? E se aprofundar no processo de ensino e aprendizagem para a gente ser cada vez melhor na nossa área. Mas o intercâmbio de experiência é o mais valioso. E eu vou abrir amanhã as vagas do meu curso Corretor Nota 1000 e eu já te adianto que nós vamos ter uma parte desse curso com aulas gravadas e uma parte desse curso com aulas ao vivo, com essa capacitação de profs avaliando redações junto e comigo, óbvio, e vocês entendendo o que estão errando na prática. Mas isso eu vou deixar para amanhã. Então, eu já tive uma turma muito feliz em relação ao Corretor Nota 1000. Roda aí o depoimento para mim da minha querida Anne Rayane, Alex. E aí depois a gente conversa. Olá pessoal, eu sou Anne, professora de Língua Portuguesa e Redação na rede privada. Comecei a trabalhar com redação no finalzinho de 2018 e eu sempre digo que pulei sem paraquedas numa turma de pré-vestibulandos. Isso porque, apesar de estar no meu último ano da faculdade, eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar redação específica no modelo Enem durante o meu ensino médio e nem muito menos a faculdade me proporcionou estudar especificamente esse exame. Então, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, foi que eu comecei a me sentir confiante e confortável para trabalhar e aplicar metodologias que realmente ajudassem os alunos a escrever melhor. No entanto, eu ainda sentia aquela insegurança, aquele receio na hora de dar o feedback,
porque eu corrigia os textos, dava nota, mas não tinha total confiança e segurança se estava corrigindo de acordo fielmente à grade do Enem, porque o exame exige uma correção específica e o professor que não segue fielmente aquela grade pode acabar prejudicando o desenvolvimento do aluno. Então foi essa inquietação que me fez com que eu não parasse de estudar e de procurar cursos que fossem me ajudar. Foi então que um belo dia eu conheci as redes sociais do professor Henrique e vi que ele tinha acabado de lançar um curso específico para corretores de redação no modelo Enem, o Corretor Nota 1000. Eu mandei mensagem para ele imediatamente para tentar entender como funcionava o curso e para ver se o dinheiro que eu investi realmente iria valer a pena. Foram algumas semanas de aulas ao vivo, material disponibilizado. Eu pude tirar todas as dúvidas que eu tinha na hora da correção, sem contar a troca de experiências com corretores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, foi o melhor investimento que eu fiz em 2021. Então, se você aí é corretor, corretora de redação no modelo Enem e tem aquelas dúvidas na hora de corrigir, o Corretor Nota 1000 é a capacitação certa. Então amanhã, cara pálida, presta atenção. Amanhã a gente vai ter uma aulinha aqui de 10 grandes mitos da tia da escola, aqui nos slides, a partir do feedback de estudante, para você não achar que eu estou inventando coisa, porque eu não invento nada, tá? E, obviamente, vou abrir essa capacitação do Corretor Nota 1000, que eu sei que você está ansioso, está ansiosa. Beijo grande pra você e até amanhã. Amanhã a gente se vê. Fui, tchau, tchau!